Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É o nosso culto, é a prática da nossa fé, na confiança que Deus está conosco e nós temos a bênção das portas abertas. Eu quero estar falando contigo hoje sobre essa importância de acreditar no que a Bíblia diz. A você que ficar até o final, eu quero fazer um comentário aqui também, referindo-me a uma pessoa e a igreja, uma igreja. As pessoas estão muito acostumadas a criticar, a julgar e até mesmo condenar. E o Evangelho de Cristo não é nada disso. Eu quero mostrar também o que passei rapidamente aqui, breve testemunho, para poder chegar onde cheguei. E já deixo bem claro, o nosso canal deve ser um que, de repente, é o menos visto, enfim, não sei. Mas eu quero mostrar para você o que significa a bênção das portas abertas. A bênção das portas abertas. Sejam muito bem-vindos. Estamos reproduzindo aí com o BG esse fundo musical. Vai valer a pena. Eu não sei se ele está enquadrado nos direitos autorais. A gente não precisa pedir desculpa porque não tem essa, tem aqui o BDC. Mas eu senti de deixá-lo aqui para que nós possamos entender que vai valer a pena permanecer na visão da cultura dos céus. Sejam muito bem-vindos, a paz seja contigo, a paz seja convosco, mais uma vez, de novo, novamente e sempre. E sem muita delonga, nós já vamos estar meditando na palavra de Deus, nesta visão. O que acontece? Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, vou até pegar aqui meu cajado, tenho aqui a Bíblia Sagrada, tenho na minha frente aqui o meu script, vou estar constantemente olhando aqui, não é o meu interesse aparecer. Eu tenho aqui também uma garrafa de azeite, onde nós consagramos, levamos ao monte. Tenho aqui também, sabe, meu papel aqui de rascunho, tudo aquilo que eu recebo eu vou escrevendo, transcrevendo, ou no computador ou aqui, não deixo passar um detalhe. E tenho aqui também o meu Inário Coletânea e Prisde, aproximadamente umas 500 músicas, né? Umas 500 aqui escritas. E o que acontece? A maioria delas eu ouvi nessa igreja que eu vou estar comentando. Eu quero também estar mostrando rapidamente aqui o meu manual de conduta, combatendo o bom combate, diários iguais este aqui. Desde quando me converti, eu escrevi pelo menos 10. Em cada ano eu vou escrevendo um. E a coletânea que eu acabei de mostrar aqui, formalizada aqui também, os nossos cânticos que foram selecionados por conta dessa visão. Portas abertas. Fiz muitas campanhas pedindo para abrir as portas, mas hoje eu sei que as portas já estão abertas. Confere comigo no livro de Neemias, capítulo 2, a seguinte informação, versículo 14. E passei, repetindo, e passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Interessante, né? A mensagem ela vai nos mostrando que ele passou, que houve impedimento, mas depois ele passou. Então nós estamos falando realmente a linguagem da fé do que está escrito na Bíblia Sagrada. A porta estava aberta. E um problema que acontece assim, que às vezes atrapalha muito a nossa prática de fé, são as incertezas. Nós estamos em uma campanha, depois de 7 dias derrubando barreiras sem reclamar. Agora nós entramos em mais outro tempo na visão
a bênção das portas abertas. E nessa oportunidade, nós queremos lembrar a você que está aí na sintonia, que quando nós acreditamos, aí nós precisamos simplesmente nos apresentar diante de Deus como Ele deseja nos ver. Deus deseja nos ver de uma forma. Às vezes nós fazemos tantas maquiagens, não estou criticando, por amor de Deus, nós falamos tantas coisas, mas Deus espera nos ver como Ele quer. E eu fiz questão de mostrar aqui o estúdio, como está, o que acontece, algumas coisas, né? Ali tem um violãozinho, violãozão, é uma bênção e tal. Não sou tocador, não sou cantador, tenho formação pela ordem dos músicos, todavia eu sou um servo de Deus que alcancei a graça de entender a importância de pregar o verdadeiro evangelho. E nós lemos aqui, eu vou falando e trazendo as minhas experiências, nós vemos aqui que este homem que sentiu compaixão no seu coração, que se apresentou a Deus da forma que Deus queria vê-lo, ele agora parte para as conquistas, as portas aparentemente fechadas, ele comprova aqui, deixa o testemunho, que elas estavam abertas, ele passou. Você está entendendo? É espiritual, né? De repente a porta está fechada assim diante dos nossos olhos, mas pela fé, a Bíblia diz que ela é o quê? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então nós precisamos entender esse significado da fé. Muitos, inclusive, abrindo aqui mais um parêntese, muitos, inclusive, dizem assim, que saudade daquela igreja e tal. Eu não tenho saudade daquela igreja, porque eu procuro viver todos os dias aquela igreja. Eu vi crianças vi porque a avó levou a jovem, a criança, ainda era criança. A avó levou a criança em uma vigília e foi lá, apresentou, mostrou o pezinho dela, calçado, um tênis. Uma criança que ela desejava calçar um tênis e não conseguia porque o pé dela era torto, não entrava no tênis. E na hora da oração, pela rádio, em um ministério que nós estávamos, na hora da oração, ela pediu à avó para colocar o pé dela sobre a rádio, que ela ia calçar. A avó fez isso, colocou e levou para testemunhar. Então por isso que eu digo, eu não tenho saudades daquela igreja, porque eu procuro viver cada dia aquela igreja. Não é fácil, é difícil. Nem imagina quantas afrontas vêm para me desanimar. Mas eu estou aqui para dizer a você, meu amigo e minha amiga, que se você crê, da mesma forma que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, as portas estão abertas para você. Você precisa simplesmente se esforçar para passar por elas. E esse esforço, mediante o que Deus tem nos revelado, é a nossa postura. Ouvi um testemunho glorioso, um pastor que esteve pregando na Zona Leste de São Paulo, e ali Deus revelou a ele que Deus estava trocando sangue de alguém naquela noite. Pessoas avivadas glorificaram, levantaram, mas de repente foi uma adolescente, apresentou ali uma adolescente, e quando ele olhou, o Senhor disse, é esta daí. E ele olhou, e agora, Senhor, o que faço? Na ministração, porque nós estamos falando e nós estamos em contato com o Espírito Santo para saber o que fazer, para não sair da visão. Pega aí, o problema está na visão. Muitos abandonam a visão, por conta até mesmo dos versículos que recebe, por conta até mesmo de informações. Glória a Deus, maravilha, mas a visão é aquela que Deus deu para você permanecer na presença dele, porque as portas estão abertas. E aí o que acontece? Quando ele consultou a Deus, falou assim, olha para trás, a pessoa que está atrás de você pede para ele ungir aquela jovem, aquela adolescente. E assim ele fez, olhou, havia muitas pessoas lá no púlpito, mas atrás dele tinha um homem, e ele disse, o Senhor está dizendo que o Senhor deve ir lá ungir aquela adolescente. O homem mais que depressa pegou o azeite, foi lá, ungiu, abençoou aquela adolescente, e tudo, ela haveria de fazer logo mais uma bateria de químio, enfim, ela tinha que voltar. Quando chegou lá, o avô, né? Agora já até revelei, né? Aquela pessoa era o avô dela, tá? Chegou lá e disse para o médico, olha, só que o pregador não sabia que ele era avô da adolescente.
Aí o médico falou, então pode ir fazer. Ela falou, não, nós não vamos fazer não. Nós precisamos de uma bateria de exames, fazer novos exames. E o médico falou, não, mas já está tudo determinado. Não, nós queremos. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o meu Deus, disse que estava trocando o sangue dela. Ele tomou posse. E o homem questionou e tudo, ele disse, olha, eu pago, eu tenho direito e eu exijo o meu direito, que faça novos exames. Fez exame uma vez, aí a medicina ficou confusa, vamos fazer outro, porque sempre tem uma confusão, né? Porque nós queremos provar aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós achamos, e o achômetro é complicado. Quando fez a última, aí o médico foi lá e confessou para ele, eu não sei como foi que ele fez, não sei a forma, não entendo, mas a sua netinha está curada. Você pegou aí? Aí as pessoas falam, eu tenho saudade daquela igreja, e nós precisamos parar de ter saudades e ser aquela igreja, a igreja onde o poder de Deus opera e as portas, mesmo que a gente vê elas fechadas, elas abrem, e elas abrem. Eu estou aqui olhando e tem uma porta na minha frente, está até aberta, mas se essa porta aqui estiver fechada, e Deus não quiser que eu passe por ela, aqui à minha direita tem outra, não é? Então, a verdade é que Deus sempre tem uma porta aberta para aqueles que acreditam nele. No final, e se posicionam de acordo com aquilo que ele espera dele. A mensagem é totalmente voltada para a postura. No final eu pretendo estar falando alguns versículos também, inclusive de promessas de bênçãos que estão na Bíblia, referente às portas abertas. Às vezes nós procuramos buscar as promessas que a gente imagina, as promessas que a gente entende que precisa. Todavia, Deus tem promessas gloriosas para nós. A partir do momento que nós buscamos o cumprimento das promessas que Ele, o Criador, fez para nós, as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, lembra? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como disse Dantes, eu vou comentar e citar o nome, Aline Barros. Agora, neste momento, né, são os comentários. Aline Barros, cantou no carnaval e tal. Aí eu faço uma pergunta a você que está perguntando ou que está comentando. O que você tem a ver com Aline Barros cantando no carnaval? Perdoa-me, isso não é lacrada, como se fala, não é patada, não, é evangelho. O que você tem a ver? O que eu tenho a ver? Eu tenho que cuidar da minha salvação. Ela sabe que precisa cuidar da salvação dela. O que nós precisamos entender é que as pessoas estão usando um evangelho, julgando, condenando, e é muito perigoso, porque a Bíblia diz que aquele que promove escândalo, melhor é amarrar uma pedra, sabe, no pescoço e se atirar num lago profundo. Provou, ela foi cantar, ela foi lá, ela estava glorificando a quem? Aos deuses de quem pula, que não sabe, muitos inclusive até ignorantes não sabem, ou ela foi lá para glorificar o Deus que a chamou, ou ela foi lá num propósito que Deus mandou. Não estou defendendo, não sou advogado dela, não, de forma alguma, ela já tem quem a defende. O advogado nosso dos convertidos, é Jesus Cristo, é Ele que advoga. E ele não veio sequer naquela oportunidade para julgar, para condenar, ele veio para libertar. Então as pessoas, tem uns que tem canal que quer audiência para o seu canal e fica lá, o foco é Aline Barros no carnaval. Tem outros que acham que são deuses, eles vão categoricamente, até com categoria, né? Embora a gente não veja isso neles, mas eles vão, eu amaldiçoo. Quem é você para amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Nem Balaão, que naquela oportunidade era um dos que tinha mais intimidade com Deus. Hoje existem muitos, milhares, mas naquela época Balaão tinha intimidade com Deus. Ele tentou por conta do dinheiro, tentou, e ele foi obrigado a confessar, olha, sinto muito, mas eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Receba a palavra aí. Se Deus te abençoou, ninguém pode te condenar. E com relação às pessoas, deixa cada um fazer aquilo que Deus está permitindo que faça. E você e eu, nós que aceitamos a palavra,
a palavra, nos posicionemos para passar pelas portas, porque as portas estão abertas. Então, eu não sinto muito não, é a palavra de Deus. O evangelho que o Senhor me confiou é o evangelho de libertação, de salvação e não de condenação. E nós precisamos tomar muito cuidado, independente, é tanta situação, você nota, quando tem discernimento, você nota, a pessoa está lá falando para atrair audiência para ela, ela é santa. E a pergunta é, quem é que é mais santo do que o outro? Eu deixo essa pergunta aí. Quando eu vi rapidamente o vídeo onde ela estava louvando a Deus pelo que eu entendi, com vestes, inclusive, vamos dizer assim, sacerdotais, né? Sacerdotais. Quando eu vi ali, eu observei aqueles detalhes. Depois eu vi pessoas do lado levantando as mãos e glorificando a Deus. Não aquele que promove o carnaval, porque nós sabemos quem é. Mas eu vi aquelas pessoas. E quem é capaz, qual de nós podemos dizer que somos mais santos? Eu nem digo do que ela, que é cristã, batizada. Quem pode dizer que é mais santo do que aqueles que estavam lá glorificando a Deus por conta daquelas músicas, daquelas mensagens cantadas que estavam recebendo? E para finalizar, isso não é revolta, isso é evangelho, que também provoca revolta. Não escândalo, mas revolta sim, para se converter. Para finalizar, nós não temos a capacidade de ser mais santo, sequer do que aquelas pessoas que ainda não decidiram. Porque, tome cuidado, nós corremos o risco, quando Jesus voltar, ele chamar um daqueles que se converteram e os que já estão achando que são santos, ser apartado, porque está escrito, ele vai falar, apartado, mas eu preguei, né? Aí ele vai perguntar, você pregou o evangelho ou você pregou contra o evangelho? Jesus Cristo, certa feita, estava ali com o pessoal pecador, né? Livro de Marcos está escrito, e ali questionaram ele, agora e aí? E aí, já provou que é Jesus e está sentado com pecadores? E ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pega aí a palavra. E conforme falei sobre a igreja, é a igreja universal. Esses louvores que eu mostrei aqui, tem aproximadamente 500, tudo selecionado em meu cardápio diário e do trabalho que faço. Esses louvores, eles são nada mais, nada menos tirados das coletâneas lá da Universal. O que eu aprendi? O que eu aprendi? Eu aprendi que nós devemos estar aonde a palavra é liberada. Todas as vezes que eu fui à Universal, meu ministério é a Igreja Primitiva do Selo de Deus. Rádio Visão Primitiva é uma placa aí interdenominacional porque está relacionada à eternidade. Por isso que eu citei sobre a Aline Barros, estou citando sobre a Universal, porque a gente tem prazer de falar aonde a gente se alimenta bem. Todas as vezes que eu fui lá, eu recebi um excelente alimento. Inclusive, muitas campanhas que eu faço, eu pego e trago para a visão que Deus me deu. E é o próprio Deus que fala, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E assim vou eu. Eu não dispenso a agenda de Deus. Fica aí a dica. Permaneça na visão de Deus. Vai aonde você se alimenta e procura sair fora dos críticos, julgadores, porque senão você também fica contaminado. Lamentavelmente, e qualquer um que ouvir e entender que é com ele, eu sempre preguei a mensagem da seguinte forma: lança-se uma carapuça, só cai na cabeça ideal. Eu sou uma boina, tá? É minha cultura. Lança-se uma carapuça, só cai na cabeça ideal. Eu sempre preguei, já recebi afronta até depois da mensagem. O senhor falou aí sobre ladrão, não sei o que e tal. Eu falei, a Bíblia está dizendo que os que cometem tais atos não entram no reino dos céus. Mentira, tantas outras. Isso é a mensagem, é a palavra. Agora, ficar citando nomes, ficar apontando e acusando, meu amigo, minha amiga, isso não é de Deus, não. O que é de Deus é crer que as portas estão abertas e nós passaremos por elas sim. Em nome de Jesus, fica aí a mensagem para você. E os versículos que eu fiquei de citar, referente a portas abertas, versículos relevantes. Por exemplo, no livro de Mateus 25:10,
E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Aí sim, é gravíssimo. Quando Jesus vier, aí sim, portas fecharão e ninguém vai abrir mais. Mas agora as portas estão abertas, inclusive para nós vigiarmos. Atos 14, 27, eu falei Mateus 25, 10. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Por que julgar? Por que criticar? Quem abriu a porta para os pecadores entrar foi Deus. E depois que entra, aceita o evangelho e siga, que aí se converte. E quando as portas fecharem, não tem mais resultado, não tem mais condições, mais chance. Eu li Atos 14, 27, é bom que você leia o capítulo todo. E vou ler o último, sempre leio 3 em cada mensagem. Êxodo 12, 22 a 23. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Resumindo, traduzindo e concluindo, eu entendo aqui, eu aprendo aqui, quando se fala sobre o sangue derramado, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Eu entendo aqui, sair da porta da minha casa é me aderir à cultura mundana, satânica, e também aderir à visão dos outros que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. E é muito claro essa mensagem forte, hein? Quando o Senhor passar, se nós estivermos na porta ou na casa que Ele preparou, hoje habitado o Espírito Santo, quando o Senhor vier e nós estivermos posicionados, pode vir a praga que for, a maldição que for, não vai nos atingir, porque quem fala é Deus. Está aí a palavra para você, que você possa ser muitíssimo, muitíssimo mesmo abençoado, abençoada pelas portas abertas que o Senhor preparou para você através dessa mensagem, para tomar posse das demais bênçãos. Porque a verdade é, existe a bênção das portas abertas. Eu recebi, você recebe? Então inscreva-se no nosso canal, participe, estamos à sua inteira disposição para falar sobre o assunto Jesus Cristo, Salvador, Libertador, Curador, Restaurador e Resgatador. Sejam muito bem-vindos para o Reino dos Céus. Amide.com, é só acessar e inscrever-se. Jesus te abençoe ricamente, porque Jesus é bom e Jesus é bom. E não pode faltar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui, glória! Nos ajudou o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Até a próxima.